E aí, tudo em ordem? Está em Sorocaba? Não, Sorocaba não, Eu estou em Lençóis. região de Bauru, Botucatu. Botucatu, isso, isso. É estranho porque a minha igreja, se eu for olhar o território, ele é bem próximo a Bauru, mas o presbitério é de Botucatu por causa da época que, né, a região terreno pertencia a Botucatu na época, né? Ah, Então ficou presbitério de Botucatu. mas de fato. Agora você falando, eu ia perguntar Bauru e me veio na cabeça Botucatu, acho que é por causa disso que você tinha falado, Exato, é isso mesmo. presbitério. E aquela situação lá da igreja, lá, pastor, Então, aquela situação, eu resolvi retirar mesmo, né, meu voto, solicitei um afastamento imediato, até aguardar a Assembleia, né, fazer nos conformes, né? E aí eles tiveram uma reunião com a executiva e tudo mais, e não entraram num acordo. O conselho ficou dividido, e aí eles sugeriram, né, a comissão sugeriram uma assembleia para a igreja. E nessa assembleia foram meio a meio, exatamente, 50%. Aí a comissão executiva e o presidente do presbitério também entendeu que a situação já não está favorecendo, né? Mas mesmo assim, infelizmente, ele ainda não está aceitando muito, não. Mas eu tirei meu time de campo, né? Não teve jeito. mas eu não entendo essa falta de uma habilidade mínima de um pastor que não percebe o que está acontecendo, né? Ele precisa de se tocar. Né? Eu uma vez saí de uma igreja, o conselho estava todinho a meu favor, o presbitério queria me manter na igreja. Eu falei, gente, tem uma parte da igreja que está insatisfeita comigo. Era um pessoal ligado assim mais ao pentecostal. Tanto é que essa turma saiu da igreja depois. Uns 3 anos depois que eu saí de lá, esse pessoal foi para uma dessas igrejas aí de teologia da prosperidade, coisa assim, né? E eu não quis brigar, encrencar, né? Então, eu acho assim um problema. E aí, Mas, Ref, tudo em paz? boa tarde, Luiz Carlos, tudo bem? Bom também. Eu estava pensando aqui que eu podia ter falado também com o Thierry que essa aula podia ser à noite também, para favorecer todo mundo, né? Tem gente que não vai poder participar, né? Mas fazendo desse jeito, reverendo, de deixar ela gravada lá e o pessoal dando um ok pro senhor, tá beleza. Aí o pessoal vai assistindo, né? Ô Abel, o que aconteceu aí? Cortei meu cabelo, pai. Não, cortou não, meu irmão. Captei. Ai, Deus do céu. Esses são os probleminhas da vida, tá dando cabelo para não ficar muito feio. E uma propaganda antiga, vocês não é nem nascido ainda. O cara falava assim, não sei se era propaganda de shampoo, o que era, o cara falava assim, Denorex. a voz continua a mesma, mas os cabelos, quanta diferença. Não, é que aqui no prédio a gente corta o cabelo um do outro. Aí um seminarista que foi cortar o meu não deu muito certo, não. Aí ficou assim. Não deixa mais ele fazer isso, não. É essa a minha ideia, Luiz. Não, mas os caras sabem cortar um pouquinho, ou são tudo de intrometido, assim. Não, reverendo, sabe sim. É que o jeito que ele cortou é muito moderno. Eu sou mais antigo, eu prefiro um corte mais tradicional. Aí eu não quis, não. Rapaz, o Abel ficou parecendo um calopsita, velho. Depois ele foi lá e raspou. Inclusive, tô precisando cortar o meu, hein, Abel? Pra poder marcar um salão de novo, velho. É que eu corto de todo mundo. Eu corto de todo mundo. O corte moderno era o outro, então. Agora tá bom. O outro. Esse aqui tá bom. É melhor desse jeito do que eu... Você tem uma noção. Mas então tava ruim mesmo, hein? Não, eles queriam tirar uma foto. Eles queriam tirar uma foto, eu não deixei, velho. Como diz a Dilma, tava bom,
Mas parece que não estava muito bom. Tava bom, mas parece que piorou. Vai saber, né? Era para melhorar, né? Mas parece que piorou. Oh, Deus. Na época que eu era seminarista, eu não lembro de ter gente cortando, não. Não lembro. Parece que tinha um cara que ia lá no seminário cortar o cabelo. Eu não lembro se eu cortava o cabelo lá no seminário. O cara era lá no prédio, ele ia no prédio Raquel, e o banheiro era um pouco diferente lá, era um pouco mais espaçoso. Assim, a entrada, aquele hall que tem assim, onde tem as pias ali. Então ele ficava ali cortando, porque na realidade, ali, os banheiros, vocês conhecem lá no Raquel, né? Ali aqueles banheiros lá, é, são 2 banheiros, né? Na época que eu estudava, aquilo tudo era um banheiro só, entendeu? Porque era alojamento, era só homem, né, que ficava ali, não tinha mulher. Então era um banheiro só, então tinha aquela área ali que era maior, aquela entrada ali, e o resto era tudo vaso sanitário de um lado e chuveiro do outro, né? E até o fundo, lá onde acaba o outro banheiro. E o cara ficava ali cortando cabelo. Eu lembro que tinha um cara que ia lá cortar cabelo. Um deles, inclusive, era estudante de medicina. Esse cara depois se tornou médico legista. Eu acho que ele já estava treinando lá, porque cortava a orelha de um, cortava o nariz do outro, ia lá. Mas aqui no prédio sou eu que corto da turma, professor. Mas aí corta até o meu também, de vez em quando. Mas aí, não, dessa vez, um irmão falou, eu corto o seu. Aí não deu muito certo, não. O meu cabelo eu vinha cortando bem, bem curtinho, né? Bem baixinho. Então, a minha filha, quando terminou a faculdade de fisioterapia, ela voltou para a Americana e, para não ficar sem fazer nada, ela arrumou um emprego numa... Como que é o Abel aí, lugar que corta cabelo, assim, como que chama? Salão, não? Salão de beleza, esses negócios, né? Então ela era um grande aqui em Americana, inclusive é escola de cabeleireiro, tudo. Eles têm aquele negócio de fazer dia de noiva, essas coisas. Acho que é o maior que tem aqui em Americana. Eu não sei, nem sei direito como, mas minha filha foi trabalhar lá de atendente ali, sabe? Ficar no balcão ali atendendo. Ela fez amizade com o pessoal tal, e depois ela foi fazer o trabalho dela, né, de fisioterapeuta. E ela falava, pai, vai cortar o cabelo lá, porque você fica cortando esses cara aí que só o cabelo do seu jeito que fica, não sei o quê. Eu falei, minha filha, o problema não é quem corta meu cabelo. O problema é o cabelo. Não tem muito recurso, eu falar para ela. Né? Aí eu fui cortar e tal, e até hoje eu corto na verdade é com um cara, mas é um casal que trabalhava nesse lugar e montou um lugar bem legalzinho, assim, que ele é meio modernoso, assim, que corta cabelo de homem, corta cabelo de mulher, faz XYZ, aí o cara vende café lá também, assim, e é um lugar assim, legal, o local lá. Né? Aí cheguei lá, já tinha cortado uma outra vez com ele, e quando eu voltei lá, eu falei, ô Nando, dá um jeito aí no meu cabelo, aí corta aí. Mas como que você quer que corte? Eu falei, não, eu não quero de jeito nenhum, eu não entendo disso. Falei, corta do jeito que você acha que vai funcionar. Mas desde que fique bem curtinho, eu falei para ele. Aí ele falou, olha,
Então é o seguinte, seu cabelo estava sendo cortado errado. Seu cabelo tinha que ter um corte, porque o seu cabelo ele é de... Você estava penteando o cabelo para trás, e o seu cabelo, quando a gente começa a cortar, o seu cabelo todo é de um lado, ele cresce de um lado. Não sei como que funciona isso, Abel. Você deve entender esse negócio aí. A raiz dele deita o cabelo para um lado. Alguma coisa assim ele falou, não lembro. Vai, então corta aí do jeito que você acha que vai funcionar. Cortou e tal, aí eu ficava com o cabelo bem curtinho. Só que o problema é que tem não sei quantos meses que eu não vou cortar o cabelo. Então, ultimamente, eu não estou nem penteando o cabelo. Eu estou deixando assim, meio. Porque o meu cabelo cresce assim, né? Ele não cresce assim, fica assim. Falei, sabe de uma coisa? Dá um trabalho danado ficar penteando o cabelo. Então, eu tomo banho, lavo com shampoo e tal, e deixo ao natural. Deixo assim. O povo está entrando ou não? Tem 10. Vamos seguir em frente, né? Era mais ou menos isso mesmo que ia entrar? Alguém sabe, não? Não sei não, professor, porque a gente não passou perguntando quantos poderiam, né, hoje. Alguns falaram que não poderiam, e aí... É. Mas então foi isso. O Thierry falou para mim, eu falei, Thierry, mas eu não posso na sexta. Eu podia sexta passada, se tivesse dado tempo, né? Então, eu quero começar pedindo perdão para vocês. Mas, sim, uma idiotice completa, assim. Eu terminei a aula com o terceiro ano e fui fazer outras coisas. Agora eu não vou ter aula, porque o terceiro ano vai fazer uma atividade, que nem vocês, em alguns momentos, vão fazer atividades também e tal. E falei, só vou ter aula das 11 horas, né, 11h10, então eu fui fazer uma coisa, outra. 11 horas falei, deixa eu já abrir lá o PowerPoint lá para dar aula para o segundo ano e tal, que é esse aqui que eu vou apresentar. Aí quando eu olhei que eu cliquei, falei, meu, que bagunça que eu aprontei, era para ter dado a aula agora das 9, né? Então vocês me perdoem aí eu não sei se é só veieira, se já é o Alzheimer que está manifestando. Tá tranquilo, reverendo. Dá 10 para todo mundo que tá certo. A gente esquece isso aí e fica tudo certo. Mas é isso aí. Vai a aula só. Mas é o seguinte, eu queria muito dar essa aula antes da atividade que vocês têm que fazer na quarta, porque ela já dá uma encaminhada, não é que dá uma encaminhada, mas ela já aponta para aquela atividade que vocês vão fazer, que fazer uma leitura lá sobre 3 missionários lá nas Ilhas Britânicas, tal, e fazer um textinho sobre cada um deles. Então, por isso que eu queria trabalhar com essa aula agora, tá? Então, vamos lá, eu vou compartilhar, então, a tela, e esse negócio fica na frente aqui. Vou compartilhar essa tela, porque é o seguinte, a gente conversou bastante já no primeiro semestre sobre o funcionamento da igreja, então a gente viu aspectos teológicos, tudo mais, e a gente gastou um bom tempo também em aspectos mais políticos, né? Porque a gente não tem como não falar da importância do Constantino. Então, agora, a gente vai dar uma olhada numa coisa mais institucional, mais eclesiástica, vamos dizer assim, ou poderíamos dizer também eclesiológica, no sentido de como foi se desenvolvendo essa ideia do papado, né?
como que o papado, de fato, surgiu, né? O que significou o desenvolvimento do papado? Será que o papado começou já com essa ideia que a gente tem hoje? É óbvio que não. Essa ideia de um monarca que senta num trono e dirige a igreja a partir desse trono, com plenos poderes, é obviamente que o papado não começou assim. Ele tem um início muito diferente. O primeiro personagem na história que a gente pode dizer que foi, de fato, assim, assim, na prática, de direito mesmo, né? Foi aqui, ó, o Gregório, tá vendo? Santíssimos, STS, Santíssimos Gregórios, né? Que é conhecido como Gregório Magno, Gregório o Grande, né? Magno, grande, né? Ou o Gregório I, né? O Papa Gregório I. Vamos começar do começo por uma questão de princípios aqui. Eu estou falando que, obviamente, o papado, a ideia do papado não começou, o papado não começa já com essa ideia de um homem considerado santificado, assentado num trono, dirigindo a Deus como uma monarquia absoluta. Então, não começou assim. De onde que vem, então, a construção da ideia do papado? Primeiro, uma coisa que a gente já viu no semestre passado. Nós temos uma ideia, uma teoria no passado, nos primeiros séculos da Igreja, que foi a ideia da sucessão apostólica. Acho que vocês se lembram disso, né? A sucessão apostólica foi uma das práticas, uma das ideias, um dos instrumentos que a Igreja, lá nos primeiros séculos, desenvolveu para dar algum tipo de sustentação à Igreja. Porque, afinal de contas, como é que a autoridade da Igreja ia se manter? Porque acabou aquele período, vamos chamar assim, dos carismas na Igreja, né? Aquele período que tinha os apóstolos e logo depois dos apóstolos ainda tinha um movimento mais carismático, pessoas que eram entendidas e aceitas pela Igreja como estando sendo usadas pelo Espírito Santo e tudo mais, né? Mas isso vai deixando de existir. Então, como que a Igreja vai se organizar a partir disso? Então, nós temos o desenvolvimento, que é um desenvolvimento teológico, é um desenvolvimento eclesiástico, e poderíamos até dizer que, no certo sentido, é um desenvolvimento político também, né? Na ideia da sucessão apostólica, quer dizer, aqueles que são presbíteros, né, os bispos, os episcopos, recebem autoridade e poder dos outros, né, daqueles que vieram antes. Então, é isso que está por trás, por exemplo, da nossa ideia da imposição de mãos na hora da ordenação. É receber autoridade e poder de pessoas que têm autoridade e poder, porque receberam de outras pessoas com autoridade e poder, e você vai indo até o final e vai chegar lá na época dos apóstolos e de Jesus Cristo. Então, essa ideia da sucessão apostólica,
é que vai dando importância para o episcopo, para o bispo. As palavras bispo e presbítero, bem lá no comecinho da igreja, eram palavras que, na realidade, se confundiam. Né? Se confundiam no sentido de ser intercambiáveis. Né? Era o mesmo, o mesmo cargo, né? A mesma função. É só assim um pouco a ideia da ação. Né? O presbítero é aquele ancião, e o episcopo é aquele que tem a supervisão. A ideia do episcopo é aquele que fica um pouco acima para supervisionar. E a ideia do presbítero, do ancião, é essa ideia do pai, do papai. Daí que vem a expressão papa. Então, o episcopo, o presbítero, vai se tornando para uma determinada comunidade o pai, o papai, aquele querido do coração, aquele que cuida, aquele que alimenta, aquele que protege, aquele que abençoa, aquele que ampara na hora da dificuldade. Então, daí que vem o nome Papa, do papai, do pai, que protege, que abençoa, que cuida, que alimenta e que vai cuidar, então, dos seus filhos. Então, há um desenvolvimento dessa ideia daquele que cuida, que alimenta e tal. Na época do Concílio de Nicéia, pelas decisões do Concílio de Nicéia, parece que o Concílio de Nicéia entendeu que existiam 3 episcopos, 3 bispados, vamos dizer assim, com uma certa proeminência sobre outros bispados. O de Roma, que era a capital do império, então é uma coisa óbvia, né? O de Antioquia, que também não é difícil a gente entender, porque nunca podemos esquecer que Antioquia é a sede, a origem do trabalho missionário da igreja. Lembra? De lá é que Paulo saiu com Silas e aquela questão toda. Né? E Alexandria, que também não é difícil da gente entender, porque Alexandria era uma cidade que tinha uma liderança intelectual muito importante. E não é à toa que o problema ariano surgiu exatamente lá em Alexandria, porque havia assim, um corpo intelectual importante na igreja de Alexandria. Mas isso não era nada definitivo, parecia que era só uma questão mesmo da importância de alguns bispos, né? Homens muito cultos, muito piedosos, e a importância que eles vão tendo sobre a igreja. Né? É verdade que teve um teólogo, ainda antes do Concílio de Nicéia, o Cipriano de Cartago, que chegou a escrever que o bispo de Roma poderia ser o bispo da unidade da igreja. Ele seria esse bispo mais importante, né, mais referência para a igreja. Né? É claro que estava em jogo aí também algumas disputas, aquelas questões aquele pessoal, quando era perseguido, acabava abandonando a igreja, depois quando voltava, alguns achavam que eles não deviam ser recebidos de volta, então, não, mas o bispo de Roma poderia determinar isso e tudo mais. Né?
Mas então nós temos assim, já antes do Concílio de Nicéia mesmo, algumas ideias assim que já vinham dando proeminência para um ou outro bispo, e obviamente, como Roma era a capital do Império, ela acabava sendo assim uma das mais importantes. Antes de nós chegarmos lá no Papa Gregório, que a gente ainda vai chegar nele, que é para ser o momento mais que a gente vai gastar mais tempo, né? Então, a gente tem lá o Concílio de Nicéia, que já parece, já dá uma construída assim, que Alexandria, Antioquia e Roma são os principais episcopados e tudo mais. Mas a gente vai ter um bispo importante em Roma, e que daí vai começar a despontar assim, o bispo de Roma vai começar a despontar de uma forma mais ampla ainda e mais profunda com o Leão, né, chamado Leão Magno ou Leão Grande. Esse Leão, né, esse bispo Leão, também chamado de Leão I, que alguns dizem, olha, esse foi o primeiro Papa, porque ele teria não, ele fez, de fato, ele assumiu um controle não só da igreja, mas ele ampliou o controle até para fora da igreja. Então, nesse sentido, a importância dele, a partir de Roma, não só na igreja, mas na cidade de Roma e no Império, foi muito grande. Mas, é claro, ele não foi importante como bispo de Roma só porque ele teve uma importância política também. Aqui eu fiz questão de colocar a importância do Leão no Concílio de Calcedônia. Vocês se lembram que a gente já viu o Concílio de Calcedônia, né? Que é o concílio que é o quarto concílio ecumênico, é aquele que fecha a questão na pessoa de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem, as duas naturezas coexistem, Jesus permanece sendo 100% Deus, 100% homem, tal, a gente já viu isso aí, né? O Leão, que era um homem muito culto e parece que piedoso também, acabou com os escritos dele, que ele escreveu obras teológicas, acabou tendo uma influência muito grande no Concílio de Calcedônia para combater qualquer tipo de heresia sobre a pessoa, sobre o Logos, sobre a segunda pessoa da Trindade. Então veja que o bispo de Roma já está se tornando aí uma referência importante para a igreja, aquilo que ele falava e tudo mais. Isso é algo fundamental. Mas, além disso, eu falei agora há pouco que ele teve uma importância extrapolando os muros eclesiásticos. Ele teve uma importância política, administrativa no Império Romano. Vamos lembrar que essa época assim que a gente está vendo aqui, veja, o Leão foi Papa a partir do 440. Menos de 10 anos antes, vocês vão se lembrar, morreu Agostinho. Lembra? O Agostinho de Pona. Desculpa. Isso, eu misturei aqui. Morreu Agostinho de Pona. A principal obra do Agostinho de Pona foi
Bom, a principal obra, ele escreveu principais obras, vamos dizer assim, mas entre as principais está lá a Cidade de Deus. O que Agostinho fez na Cidade de Deus? Foi tentar argumentar com os romanos que a culpa pela decadência do Império Romano não era dos cristãos, como os romanos estavam acusando. Vocês se lembram disso? No livro A Cidade de Deus. Então, o que a gente está vendo aí? Agostinho já tinha convivido com isso. Desde Constantino, isso já era uma realidade. Aliás, desde antes de Constantino, já era uma realidade as deficiências do Império Romano em cuidar das fronteiras e tudo mais. Aliás, o Império Romano já tinha sido dividido administrativamente entre lado oriental e lado ocidental para administrar melhor por causa de algumas dificuldades que o Império Romano passava. Então, veja, não é uma coisa nova, já vinha acontecendo. Entre essas dificuldades, a gente tem, nós vamos ver isso melhor depois, citando agora, a gente tem as chamadas invasões bárbaras, as invasões dos povos bárbaros. Esses povos bárbaros, no início, entravam ali nas fronteiras do Império Romano. Entrava um pouquinho, voltava, entrava um pouco mais, fazia um saque, voltava. Alguns grupos começaram a ficar dentro dos limites do Império Romano. E esse pessoal, esses povos bárbaros, vai cada vez mais entrar e se aprofundar no território romano. E chegou um ponto que o Leão foi o Papa que negociou com os povos bárbaros. Roma, olha só, os povos bárbaros foram entrando nos limites do Império Romano, que chegaram a fazer um cerco contra Roma. Um dos cercos mais importantes, que tem até filme, né? Você pode procurar aí para assistir, é Átila, né? Era um huno, um dos povos bárbaros, chamado huno, e ele cercou Roma. O Leão saiu do Palácio Episcopal, foi com uma comitiva se encontrar no acampamento militar dos hunos, negociou com Átila, e Átila não invadiu Roma. E depois dos hunos vêm os vândalos. O Leão faz a mesma coisa. Negocia com os vândalos e então os vândalos não invadem Roma. Então, essa aqui é uma... Por isso que alguns dizem que o Leão I, Leão Grande, foi assim o primeiro papa, porque ele assumiu poderes enormes dentro da igreja e fora da igreja. Mas não dependeu de Roma, de Leão, e Roma caiu assim mesmo. Nós temos a queda do Império Romano. A queda do Império Romano já vinha sendo traçada há muito tempo. Então vamos lembrar aqui que no ano 410, Roma já tinha sido saqueada. Um dos povos bárbaros, foi antes de Leão ainda, o Leão negociou com Átila, o Átila, o huno, não invadiu, não saqueou Roma, mas depois vem os vândalos e o Leão negocia com os vândalos também, mas mesmo assim Roma passa por um novo saque no ano 455. Então veja que Roma está tendo problemas. O Império Romano está tendo problema, está tendo dificuldade. E presta atenção nisso, nessas dificuldades do Império Romano, tinha um imperador romano
que não estava dando conta de evitar esses problemas. E quem é que na hora do vamos ver mesmo estava assumindo a bronca? Nesse momento, não estava sendo mais o imperador, estava sendo o bispo de Roma. Então veja que ele está assumindo grandes poderes, o bispo de Roma. Agora aqui, gente, às vezes, principalmente nós protestantes, achamos que o poder de Roma, do bispo de Roma, foi assim adquirido porque o bispo de Roma queria, ele era ansioso por poder, tinha sede de poder. Não necessariamente. Não estou dizendo que não tinha gente mal intencionada lá. Mas, necessariamente, não é porque esse bispo de Roma tinha sede de angariar poder, mas é porque ele sentiu que a presença dele foi necessária. A gente precisava de olhar um pouco por esse lado aqui. Não é que Leão estava interessado em arrumar poder e dinheiro e tudo mais. Mas é porque precisou. Ele falou, mas quem? Sabe, vocês gostavam de assistir o Chaves? Meu filho morria de rir com o Chaves. Né? Aí o Chaves, não é o Chaves, mas é o mesmo cara lá, né? Que tem o Chapolin Colorado. Aí o pessoal falava assim, agora, quem irá nos socorrer? Né? E aí vinha o Chapolin Colorado. Né? Então, era isso aqui, a população perguntava, e agora, quem vai ficar do nosso lado? Quem vai nos socorrer? E, nesse momento, o bispo de Roma, então, se dispôs a fazer isso aí. Né? Até que, no ano 476, né, ano que ficou marcado como um ano, como o final da Idade Antiga. É questionável esse negócio de colocar data assim para o final de era, mas tudo bem. Por que 476 é o final da Idade Antiga e o começo da Idade Média? Porque o último imperador que estava do lado ocidental, o Rômulo Augusto, abdicou. Essa aqui é uma gravura que eu não consegui encontrar maiores referências dela, mas ela aparece no livro de uma escritora norte-americana que escreveu vários livros no século XIX, principalmente livros assim de um ponto de vista da mulher, da importância da mulher, a mulher na história, a mulher, várias coisas assim. Mas ela escreveu livros de história também. Um livro que ela escreveu foi esse aqui, History of Rome, a História de Roma, no século XIX, né, 1880, ela é do século XIX. E nesse livro tem essa gravura aqui, que não tem referências, se alguém pintou, ou se foi encontrado em algum lugar, enfim, está lá, que é o Rômulo Augusto, o imperador, que chega aqui diante do bárbaro e entrega a coroa do Império Romano, está vendo? Ele está com a coroa aqui na mão, está abdicando, então, do trono. Então, é nesse contexto, que você não tem mais o monarca ali, é que a gente tem o bispo de Roma se tornando fundamental nesse processo. Então, agora presta atenção. O Império Romano tinha um imperador que estava lá em Constantinopla. Lembra daquele período que o Império Romano tinha sido desdobrado em dois administrativamente? Então, o Império Romano, nessa época, depois, com Constantino, aquele desdobramento em dois parou. O próprio Constantino morava em Constantinopla, né? Ele construiu Constantinopla, né? E o imperador começa a dirigir a igreja, o império a partir de Constantinopla.
Depois começa a ter novamente um governante e um imperador lá em Roma. De novo, dividindo em duas partes administrativamente. Agora, você tem o Império Romano do Oriente, e como que fica o Império Romano do Ocidente? O último imperador, a gente viu aqui, ó, ele declinou, ele abandonou, ele falou, não dá, entregou a coroa. Só que na cabeça do imperador que estava em Constantinopla, que vai se transformar no Império Bizantino, ele, o imperador de Constantinopla, era imperador do lado ocidental também. Então tem essa disputa ali. Quem é que vai governar Roma? O imperador oriental de Constantinopla não podia fazer quase nada. E, obviamente, nesse contexto, o bispo de Roma vai se tornar cada vez mais importante. Porque você não tinha mais autoridade política lá no Ocidente. Falar que a nobreza estava lá, o Senado estava lá e tudo mais, não resolvia a questão, porque qual que era o poder deles, na realidade? Né? Então, nesse contexto, o bispo de Roma vai assumindo cada vez mais importância, porque além da importância na igreja, ele vai ter importância também no império. Só que para manter essa importância no império, ele compra a briga com dois setores que, no certo sentido, se transformam num só, que é o lado de Constantinopla. O imperador estava em Constantinopla e o bispo de Constantinopla, que ficava ali ao lado do imperador, obviamente, ele queria ter uma hegemonia que o bispo de Roma estava tendo. Então, vamos ter essa disputa aí. Qual que é o bispo mais importante, de Roma ou de Constantinopla? Então, a gente tem um período aí de dissolução do poder. A gente tem ausência de referências. Veja só, na época do Império, o auge do Império Romano, o Império Romano era uma espécie de referência até para os povos pagãos, os povos bárbaros. Porque o Império Romano era como um luzeiro assim, para todo mundo. E aí não tem mais imperador. A nobreza está podendo, não que ela desaparecesse, mas estava podendo fazer pouca coisa. O Senado romano também já não apitava mais nada. É a igreja oficial do Império, mas isso não quer dizer que outros cultos tivessem acabado. Ainda existiam os cultos pagãos, outros cultos. Então, você tem religiões em conflito. A questão é que não tem mais o imperador em Roma para proteger a igreja. Então, você tem religiões em conflito e você continua tendo, ainda por um período, os cristãos sendo acusados, culpados da decadência de Roma. Então, nesse contexto, é que nós temos o bispo de Roma assumindo cada vez mais importância, mais poder. E aí a gente vai chegar nesse Gregório Magno, Gregório Grande ou Gregório I. Né? Grande é o significado de Magno, né? Grande, tá. Antes de ser bispo,
de ser Papa, o bispo de Roma, o Gregório foi um representante do Papa em Constantinopla. Por que o Papa tinha que ter um representante em Constantinopla? Ora, lá em Constantinopla estava o imperador. Mas na época, então, quando o Gregório assume o trono do papado, né, ele assume junto boa parte do poder temporal da igreja. Veja só, alguns papas antes de Gregório já tinham assumido esse poder. O que eu estou chamando aqui de poder temporal, aqui entre aspas? Essa expressão poder temporal, na Idade Média, vai acabar sendo bastante usada. O Papa vai adquirir cada vez mais poder temporal. Quer dizer, não só o poder espiritual, mas ele também tem um poder com as coisas temporais, com as coisas da terra, com as coisas deste mundo, deste tempo, deste século, poder temporal. O que quer dizer isso? Roma era uma região suscetível de muitas epidemias. Nós sabemos bem que é isso, com a pandemia que está acontecendo agora. Mas a cidade de Roma, a gente já comentou isso lá atrás. Por causa da constituição da cidade, os pobres morando nos morros, né? Não é coisa nova isso. Então, você vê, dava uma virose rapidinho espalhava um monte de gente e tal. Os cristãos, inclusive, cresceram muito porque os cristãos eram muito simpáticos para com as pessoas que sofriam. Então, eles ajudavam as pessoas que ficavam doentes, mesmo não sendo cristãos e tal. Né? E cada vez mais, a igreja como instituição vai ajudando nisso. Então, vai abrigando pessoas e tudo mais. Quando os povos bárbaros estavam entrando nos limites do Império Romano e chegando até Roma, a igreja, na ausência do imperador e do senado, a igreja assume a defesa de Roma. Como eu falei agora há pouco, né? O Leão, que foi lá negociar com os hunos, com os vândalos. Mas desde aquela época, a igreja muitas vezes assumiu a responsabilidade pela alimentação da população. Alguns papas, o próprio Gregório fez isso, o Leão também fez, né? Usando os bens da igreja para cuidar das pessoas. Porque o que você imagina que acontece depois de que uma cidade é saqueada? Então, você vai ter falta de moradia, falta de alimentação, falta de saneamento básico. Então, a igreja muitas vezes assumiu, com o dinheiro da própria igreja, o cuidado dos feridos, dos famintos, dos desabrigados. Então, a igreja cuidou. Para isso, o Papa muitas vezes funcionou como um verdadeiro administrador da cidade, o verdadeiro prefeito da cidade de Roma. Veja só, não é que o papado, o Papa, estivesse querendo esse poder, usurpando esse poder. Que teve gente querendo usurpar o poder, tudo bem, pode ter. Mas a maioria dos papas não fizeram isso por usurpação. Vendo a necessidade que tinha, eles foram cuidar das pessoas. Né? E muitos papas, ao administrar Roma e cuidar das pessoas, muitas vezes, na ausência do imperador e do senado, o papado vai exercer a diplomacia. Ou diretamente, como o próprio Leão fez, e como Gregório também acaba fazendo, ou
indiretamente, levando outras pessoas, indicando outras pessoas para falarem em nome dele e tudo mais. Né? Então, o Gregório Magno, Gregório I, ele foi um papa que presenciou o avanço dos lombardos, principalmente, sobre Roma. Né? Foi um papa que enfrentou diretamente essa questão da peste. Né? Eu coloquei a peste aqui, né? E ele agiu de modo muito firme com essas questões, né? Negociou com os lombardos e tudo mais. Alguns papas, depois de saques à cidade de Roma, administraram a reconstrução dos muros, a defesa da cidade. Teve papa que exerceu até função militar, dirigindo Roma, o exército e tudo mais. Né? O Gregório, ficou faltando aqui uma parte aqui. O Gregório, além dessa parte aqui mais temporal, obviamente que ele exerceu um poder espiritual sobre a igreja, porque o Gregório era um legítimo pastor na igreja. Legítimo pastor. E como pastor da igreja, ele tomava atitudes também tão determinadas como ele fez aqui com o poder temporal. Por exemplo, diante de um Senado e de pessoas que, quando tinha problemas, pessoa que é muito rica, vem saque, essa pessoa não sofria que nem os pobres, obviamente. Então, ele criticava o luxo das pessoas, especialmente quando tinha gente morrendo de fome. Ele trabalhou muito com uma questão que para ele era teológica, eclesiológica também, que era o celibato. Ele incentivou o celibato por acreditar que o sacerdote deveria dedicar a vida só mesmo ao pastorado. Mas ele também combateu heresias. Ele foi um papa que escreveu contra os arianos, contra os donatistas. Então, ele elaborou obras sobre isso. O Gregório trabalhou também para fazer uma liturgia adequada, uma liturgia contextualizada para o povo. O nome canto gregoriano, que é também chamado cantochão, vem desse Papa Gregório. Se foi exatamente ele que elaborou, a gente não tem 100% de certeza. Mas no século seguinte, esse canto gregoriano, o cantochão, já começa a ser atribuído às reformas litúrgicas do Gregório. Então, ele estava preocupado não com o poder temporal, mas ele estava preocupado com o poder espiritual também. Ele era um homem que tinha interesse na comunidade. E como essa comunidade vai adorar a Deus? Então, ele combateu heresias, ele incentivou o celibato, criticou os poderosos que usavam o poder só para si mesmo. Né? E há uma característica importante sobre o Gregório, por isso que eu coloquei aqui sublinhado, que é o monasticismo. Ele enfatizou muito o monasticismo. Né? Sabe por quê? Porque o Papa Gregório Magno foi o primeiro Papa que veio das hostes monásticas. O Gregório Grande foi o primeiro Papa que era um monge antes de ser Papa. Então, o Papa Gregório I é esse Papa que sai do monasticismo para ser Papa. Mas ainda tem uma coisa que eu quero
vir aqui com vocês para a gente já ir para o encerramento e que tem relação com a tarefa que vocês vão fazer, que é a ação desse Papa, do Gregório, com a missão. O Papa Gregório foi o primeiro Papa a se preocupar com, vamos dizer assim, uma teologia e uma prática missionária da Igreja. Eu coloquei aqui, ó, a primeira missão organizada por Roma foi com esse Papa Gregório. Você vai dizer, olha, mas e Alexandria, Antioquia, não foi lá a primeira missão? Sim, foi. O que eu estou dizendo é que muito tempo depois, séculos depois, não é no período neotestamentário, no desenvolvimento do papado, nós chegamos num ponto que o Papa Gregório I assume uma postura que, independente das missões que uma igreja local pode desenvolver e tudo mais, mas a igreja, coordenadamente, tem que ter um pensamento missionário, um projeto missionário, aquilo que a gente chamaria hoje de missiologia. Então, por isso que eu quero encerrar dizendo para vocês que eu quero que vocês prestem atenção lá naquela tarefinha que vocês vão fazer na quarta-feira, nesses aspectos missiológicos daqueles homens lá que vocês têm que fazer as brevíssimas biografias dele. Porque isso tem a ver também, principalmente um deles, e vocês vão perceber claramente na hora que estiverem fazendo a leitura, principalmente um deles que foi diretamente enviado pelo Gregório I, que tem um projeto missionário, tem uma ação, vamos chamar assim, missiológica, tem uma teologia de missão embutida. E isso começa com Gregório Magno, Gregório I. E aqui eu já antecipo uma coisa nessa missiologia que começa a surgir aí. É que o Gregório, e quando ele enviou aquele primeiro missionário, ele teve uma preocupação com o contexto. Então, você envia um missionário, mas é importante você chamar a atenção dos missionários para o respeito que eles têm que ter com o contexto daquela época, daquela região onde ele chega como missionário. Não é você chegar e impor todo um conjunto de práticas e de ideias à revelia de como é a cultura daquele povo. Então, isso parece que é uma coisa moderna que a gente está falando, né? Como se fossem os missiólogos falando isso hoje. Num certo sentido, o Gregório já tinha antecipado isso na prática missionária dele. Então, é por isso que eu queria trazer isso aqui. E encerrando, logo depois do Papa Gregório, a gente vai ter um Papa brevíssimo, que foi Bonifácio, que ele foi Papa só de fevereiro a novembro. Bom, logo depois de Gregório, teve um outro Papa, mas esse eu não quero tratar, eu só quero dizer assim, que esse Bonifácio, que foi porque o Gregório foi até 604. Aí tem um outro bispo que se torna Papa, ele morreu entre esse Bonifácio. Esse Bonifácio, que foi brevíssimo, ele recebeu o título de Bispo Universal. Quem concedeu esse título de Bispo Universal foi o próprio imperador, que estava lá em Constantinopla, né? Então, a partir desse Bonifácio,
é que começa o bispo de Roma a ser chamado de bispo universal, quer dizer, o bispo de toda a igreja. Parece, eu não sei se isso existe, se tem provas contundentes, mas o Gregório não aceitou receber esse título de bispo universal. Ele achava que, até porque o imperador não tinha autoridade nenhuma para dar esse título, né? E, no fim, esse Bonifácio, aí sim, por interesses políticos, acaba recebendo esse título, e, a partir daí, alguns papas aceitam, outros não, e depois esse título acaba sendo o título do bispo de Roma, e como a gente... Ué, o que aconteceu aqui? Vou parar aqui, interromper aqui, né? Então, aí fica esse título aí de bispo universal. Pois bem, então eu queria enfatizar essas questões, especialmente em torno do Gregório, que para alguns, ele é que foi mesmo o primeiro Papa, outros historiadores falam que foi o Leão, né? Mas isso não tem assim, importância nenhuma, a não ser a gente perceber por que Leão teria sido o primeiro Papa, porque Gregório, e Gregório teve essa preocupação. Ele assumiu, sim, poderes temporais, mas ele assumiu, sem dúvida nenhuma, com muita autoridade, poderes eclesiásticos, pastorais, ele agiu com esses poderes pastorais, e, acima de tudo, eu quero destacar aqui a importância que ele teve no desenvolvimento de uma missão, de uma ideia de missão que a igreja tem que ter, né? É isso aí, gente. Mais uma vez, desculpa, eu não fiz a chamada. Deixe-me só fazer rapidinho aqui, né? Abel está aí? Presente. Professor, Professor, Oi. desculpa. O senhor vai fazer a chamada... Acho que não sei se o senhor comentou no início da aula que não iria fazer a chamada, alguma coisa assim. Não, eu vou fazer a chamada com quem está aqui. Depois o pessoal que vai assistir vai me informar, né? Ah, tá certo. Beleza. Porque vai que o pessoal que já participou da aula não vai assistir de novo, não me informa e fica com falta. Aí não dá, né? Tá certo. Anderson, André, Presente. se você souber de alguém que estava até o finalzinho aí, saiu, alguma coisa assim, me avisa. Cleverson. Aí, não tá? Daniel. Danilo. Davi. Eduardo. Presente. Erasmo. Felipe. Guilherme Cardoso. Guilherme Oliveira. Presente. Hudson. Presente. Jader. Presente. Jefferson. Josemar. Lucas Brutotti. Lucas Temperley. Presente. Luiz Carlos. Presente, Rev. Matheus. Sim, Canezinho. professor. Estou aqui. Matheus Almeida. Miguel. Misael. Nicolas. Paulo Caetano. Renato. Presente. Rogério. Thierry. E Raul. Falou, gente. Até mais, então. Prazer. Abraço, Tchau, reverendo. professor. Até mais. Tchau, tchau. Falou. Mas...